Olá, aqui é Laura Schreiner do Virtual Marketing Pro. Fechar vendas com técnicas ou números? Fechar vendas é um jogo de números ou utilização de técnicas? Uma boa pergunta a ser respondida. E com certeza teremos como resposta de alguns que é um jogo de números, enquanto outros dirão que a técnica supera. Por experiência própria, posso garantir que tanto um imenso número de visitas trazem um bom resultado em fechar vendas, como o conhecimento profundo do produto e das técnicas de fechamento também. Conheço os dois tipos de pessoas e ambas com excelentes resultados em fechar vendas. Esse artigo me fez voltar no tempo, mas bota tempo nisso, 1979. Na época eu era vendedora de uma empresa de purificadores de água à base de ozônio e vendia muito bem. Tinha uma demonstração excelente, durava 1h30 e meu gerente vivia me pedindo para fazer a demonstração na reunião diária dos vendedores. Acho que no dia que ele tinha preguiça me colocava lá fazendo o trabalho, ocupando o tempo todo da reunião. Quando fechar vendas é um jogo de números. Um senhor que era aposentado do exército e que era um campeão em vendas disse: "Ah, não, se em 10 minutos eu não vender, eu saio fora e parto para outro cliente." Fiquei realmente curiosa com isso e perguntei se ele permitiria que eu saísse um dia com ele para ver como ele trabalhava, e ele me respondeu que não costumava sair com ninguém, pois não dividia comissões. Eu lhe falei: "Não, eu não quero dividir comissões, apenas fiquei curiosa em ver como você consegue fechar vendas em 10 minutos e, se você permitir, só quero lhe acompanhar e conhecer seu trabalho." Ele concordou. Marcamos encontro para o dia seguinte às 7 horas da manhã na rodoviária, uma vez que ele só gostava de trabalhar em cidadezinhas pequenas, pois só andava a pé. Quando visitamos o primeiro cliente, que tinha um pouco de excesso de peso, ele logo foi falando que começou a tomar dessa água e mostrou a pulseira do relógio que tinha diminuído 1 furo e para o cinto que tinha diminuído em 4 furos. Bem, neste momento eu afundei no sofá do cliente tentando desaparecer, pois eu me encontrava na ocasião com aproximadamente uns 120 quilos de peso. Realmente ele não fazia introdução, não conscientizava o cliente da necessidade do produto e não fazia demonstração do catálogo. Ele falava algumas coisas de acordo com o cliente precisava ou que ele achava que o cliente precisava, sem mostrar material algum, e fechasse ou não ele ia logo embora. Em cada casa ele falava de maneira diferente. Se as crianças estivessem barrigudinhas, ele dizia que essa água era ótima para não ter vermes, mas sempre muito rápido. Fiquei impressionada, pois ele vendeu o mesmo número de produtos que eu num dia, só que ele visitou mais de 30 pessoas. Fiquei de língua de fora de tanto andar nesse dia. Enquanto eu, demorando mais de hora com cada cliente, o máximo que conseguia eram 6 a 8 apresentações por dia, entrando noite adentro. Fechar vendas com técnicas e apelos emocionais. Eu conseguia fechar vendas pelo trabalho de conscientização da necessidade do produto. Certa vez o técnico da empresa foi fazer instalação em uma rua de 20 casas, sendo 10 de cada lado, e só em 2 casas eu não havia vendido. O técnico que fazia as instalações comentou com um dos clientes: "Nossa, a Laura vendeu aparelho em quase todas as casas." Ao que o cliente respondeu: "Mas também ela praticamente ameaçou nossos filhos de morte se não tivéssemos um aparelho desses, de tantas reportagens que mostrou de contaminação de água e de veneno nos alimentos." Então, o que me fazia fechar vendas era um trabalho de conscientização da necessidade do produto. Ficava quase 1 hora mostrando os absurdos que temos na água que bebemos e nos alimentos que comemos, com montes de reportagens assustadoras que saíam nos jornais, para só então, quando o cliente estivesse com medo de comer a próxima refeição e beber o próximo copo d'água, eu mostrava a solução: o nosso produto.
Para fechar vendas, eu utilizava muitos apelos emocionais. Já meu colega visitava tanta gente que sempre encontrava as pessoas que já precisavam e queriam. Então, os dois estilos vendem, e na internet, fechar vendas não é diferente nesse aspecto. Às vezes, uma carta de vendas que não é tão boa se supera fazendo uma enormidade de propagandas nos mais diversos meios de divulgação, grátis e pagos disponíveis na internet. Já uma excelente carta de vendas com layout chamativo no texto de vendas ou artigo, que atraiam os leitores, que seja altamente motivadora e bem feita, não precisa de tanta divulgação para fechar vendas. Agora, se pudermos somar os dois, uma excelente carta de vendas com técnicas fantásticas, utilizadas por networkers milionários, aliado a forte divulgação, então fechar vendas vira festa. Meus votos de um tremendo sucesso.